Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer à estatura da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o alvo de todos os cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E esse é o conteúdo da carta que nos vem da cidade de Novas Russas, no estado do Ceará. São essas as suas palavras. Esse programa é de extremo valor, pois tem edificado muitas e muitas pessoas no genuíno propósito de conhecer mais a Deus e a Bíblia. A palavra de Deus tem sido explicada de maneira clara e dinâmica, e acima de tudo com profundo conhecimento. Minha família e eu temos alcançado um mais amplo conhecimento da vontade de Deus através desse programa. Muito obrigado. Obrigado nós dizemos, amigo. As suas palavras são muito amorosas. Nós damos graças a Deus quando nós sabemos que ainda existem muitos lares que têm essa prática de estudar em conjunto a palavra de Deus. Nossa oração é que Deus os abençoe e tanto os pais quanto os filhos sejam sempre usados pelo Senhor para a sua glória. Por isso eu quero convidá-lo a, nesse momento, buscarmos a presença de Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos use para o seu louvor e para a sua glória. Senhor Deus, somos gratos por teu amor e porque, através do estudo e prática da tua palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes com teu Filho Jesus Cristo. Senhor, baseados na tua misericórdia, pedimos que no estudo de hoje haja edificação e que pela capacitação do teu Espírito possamos entender claramente o teu querer para aplicarmos a tua palavra em nosso viver. Pedimos também que o Senhor nos use para o seu louvor e para a sua glória. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, o capítulo 24 do livro de Gênesis nos relata uma linda história de amor dos tempos antigos. Podemos ver como era a vida social naqueles tempos. Aqui temos um registro de um casamento ocorrido naqueles dias. Vamos observar então quão diferente era o casamento dos nossos dias. Mas apesar de ser uma sociedade bem diferente da nossa, tudo era feito com muito encanto, com muito amor. Vamos ao texto então. No versículo 1, vemos que Abraão já estava idoso, já estava velho. Diz assim o texto: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Que belo resumo, não é verdade? Esse é um belo resumo de uma vida de uma pessoa que andou com Deus. Temos aqui o patriarca da fé, já velho, e uma referência à sua prosperidade. Deus o tinha abençoado grandemente. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Mas veja só, Abraão preocupou-se também com um assunto muito importante, que era o casamento do seu filho. Ele queria que o seu filho tivesse uma esposa ideal, como geralmente é o que desejam todos os pais. Abraão preocupou-se naturalmente com a possibilidade do seu filho casar-se com uma moça pagã que não temesse a Deus. Havia na vizinhança moças atraentes e simpáticas que certamente pensavam no jovem Isaque. Com quem se casaria Isaque? O patriarca estava preocupado com o assunto.
Queria para o filho uma companheira que pudesse torná-lo feliz. E só um lar harmonioso, só um lar temente a Deus, pode proporcionar felicidade. Então, além do seu nascimento, o que mais marcou a vida de Isaque foi a experiência do Monte Moriá, quando ele foi oferecido a Deus em holocausto pelo seu próprio pai. E agora chegava o tempo de uma outra experiência muito marcante na sua vida. Dizem que os 3 acontecimentos mais importantes que têm lugar na vida de uma pessoa são os seguintes: o nascimento, o casamento e a morte. Sendo o casamento algo tão importante, nós não podemos encará-lo superficialmente. Temos que encará-lo de uma maneira muito séria, muito bem pensada. Então, o que vamos ver no casamento de Isaque certamente servirá de lição para todos os jovens. Isto é, a busca pela orientação de Deus. Está Deus interessado no casamento de uma pessoa? Essa é uma pergunta feita por muitos jovens. Eles acham que Deus não se interessa muito por esse assunto. Para qualquer outro assunto, aí sim, assunto religioso ou qualquer outro negócio, Deus está se interessando. Mas para o casamento, isso aí não deve interessar muito a Deus. Alguns pensam assim, alguns pais e até alguns filhos. Mas, querido amigo, a verdade é que Deus está profundamente interessado na vida de todo jovem. E o casamento é um assunto muito importante para a vida de cada um dos jovens. Deus está sim interessado no casamento dos seus filhos. Por isso, esse é um assunto que requer muito da nossa oração, muito da nossa atenção. Quando Deus participa da escolha de uma jovem ou de um jovem para a formação do lar, sabemos que esse lar tende a ser vitorioso, tende a ser feliz e harmonioso. Nos versículos 2 a 4, vamos encontrar Abraão incumbindo o seu servo, que tomava conta de todos os seus negócios, de uma missão super importante. Esse servo provavelmente era Eliezer, conforme capítulo 15, versículo 2. Ele era o servo mais antigo da casa de Abraão. Abraão então pede que seu servo jurasse pelo Senhor do céu e da terra que não escolheria uma esposa para o seu filho, uma esposa das filhas dos cananeus, entre os quais eles habitavam. É interessante destacarmos a maneira como as pessoas faziam juramento naquele tempo. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra. Essa prática de colocar a mão na coxa simbolizava que aquele ato era um ato solene, pois a coxa era vista como a fonte de poder vital e procriativo. Abraão então deu-lhe a seguinte ordem: você irá à minha parentela, e dali tomarás esposa para meu filho Isaque. Percebemos o cuidado de Abraão com Isaque, o filho da promessa. Percebemos que Abraão estava se importando com o futuro de Isaque, que lhe daria a descendência numerosa. Seria uma importante decisão aquela do seu casamento. Abraão não iria permitir que o seu filho casasse com uma cananeia. Uma jovem temente a Deus deve casar-se com um jovem temente a Deus. Um jovem que teme a Deus deve casar-se com uma moça também que teme a Deus. Quando isso acontece, podemos saber que haverá felicidade. Quando acontece um casamento chamado misto, nós sabemos que poderá acontecer problemas. O casamento tem a capacidade de trazer ao moço ou à moça felicidade ou frustração. Nossos filhos poderão ser infelizes ou felizes para o resto das suas vidas. Muito depende do casamento, por isso os pais e os próprios jovens devem colocar esse assunto em profunda oração diante do nosso Deus. Mas voltemos agora para o caso de Isaque. Conforme o versículo 5, Abraão não queria permitir que Isaque acompanhasse o seu servo Eliezer. Parecia muito mais prático levar o próprio rapaz para que ajudasse na escolha da moça. Porém, Abraão não quis. Agora a pergunta é por quê? Porque Abraão estava novamente exercitando a sua fé e certamente estava ensinando a Isaque como depender de Deus. Abraão sabia que Deus tinha a melhor maneira de solucionar uma questão tão séria quanto esta, de escolher uma esposa.
Nem sempre o nosso caminho é o melhor, é o certo. Deus tem meios muito mais eficientes. Cautelas, não faças voltar para lá o meu filho, disse Abraão no versículo 6. O que Abraão estava ordenando ao seu mordomo Eliezer era não ser irresponsável. Ele estava planejando e agindo pela fé. Estava baseado nas promessas de Deus. Então, ele estava baseado na fé, estava andando pela fé. Agir pela fé é algo muito importante. Não é um salto no escuro, como alguns pensam. A fé não é uma mera especulação ou superstição. Enquanto a especulação ou superstição baseiam-se na ignorância da verdade, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, no versículo 7, Abraão diz a Eliezer o seguinte: O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, à tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Abraão apoiou a sua decisão nas palavras de Deus. Ele tinha fé, e a sua fé estava firmada na palavra de Deus. Abraão baseava a sua fé no que Deus lhe havia dito. Querido amigo, permita-me ser bem pessoal agora. E a sua fé? No que ela está baseada? No que você tem baseado a sua fé? Ela tem um fundamento bíblico? Não se trata apenas de uma mera superstição? Diante das mais diversas decisões, mesmo que seja sobre o casamento, é preciso ter fé e confiança plena no Senhor. A fé em Deus é para todos os assuntos da vida. Diante da colocação, então, de Eliezer, de que a moça poderia não querer acompanhá-lo, Abraão, no versículo 8, é muito claro e disse, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás então desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Assim age um homem quando está firmado na fé, baseado na palavra de Deus. Ele tem convicção e sabe o que deve fazer. Ele é previdente, ele é sábio nas suas decisões. Não importa a opinião e a sugestão dos outros. Abraão sabia que Deus poderia agir e a maneira como Deus age é sempre sábia e correta. Abraão queria aguardar os acontecimentos. Ele não queria forçar Deus a agir desse ou daquele modo. Há algumas pessoas que querem obrigar a Deus a fazer certas coisas e até gritam para que Deus realize uma cura, ou dê um emprego, ou solucione uma ou outra questão financeira. Eu creio que Deus ainda age hoje. Eu creio que Deus age nos nossos dias. Mas impor a nossa vontade é errado. Creio que Abraão agiu corretamente quando, diante de um problema, não impôs a Deus o modo como ele deveria agir. Ele esperou, ele descansou, ele aguardou pela fé que Deus agisse livre e soberanamente. A fé não nos dá o direito de fazer imposições a Deus. A fé age respeitando o que Deus pode fazer. A fé age respeitando quem é Deus e sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. Eliezer estava pronto então para sair. Jurou a Abraão que iria fazer exatamente aquilo que eles tinham combinado e tudo ficou resolvido. É assim que faz um bom mordomo: servir ao seu senhor com fidelidade e obediência. Preparando-se então para partir para o cumprimento de sua missão, Eliezer, veja só, apanhou 10 camelos, levando consigo muitos bens do seu senhor. Levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Era uma viagem longa, de vários dias. Eliezer era um homem também que tinha fé em Deus. Abraão confiara essa missão tão delicada a ele, porque ele era alguém de toda confiança. Eliezer só poderia ser bem-sucedido em sua missão, por mais difícil que ela fosse, se confiasse em Deus. Então,
Ele confiou mesmo. Ele não confiou no acaso, nem mesmo nas suas habilidades. Chegando a um determinado local, ele foi muito prático em preparar-se. Ele fez ajoelhar os camelos perto de um poço, à tarde, na hora em que as moças saíam para apanhar água. E, embora sendo prático, Eliezer buscou a Deus em oração. Os versículos 12 a 14 nos mostram que a sua oração foi muito prática. Ele estava procurando uma moça ideal para o filho do seu senhor. E assim entendeu logo que uma moça ideal era, antes de tudo, uma moça amável, que estivesse disposta a oferecer-lhe água, bem como aos seus animais, aos seus camelos. Será que ele não estava interessado na beleza da moça? Olha, certamente sim. Será que ele não estava levando em conta os pendores físicos da moça? Certamente sim. Beleza seria algo secundário? Teria algum valor? Sim, prezado amigo, a beleza tinha muito valor. A beleza deveria ser considerada. Eliezer certamente levou isso em conta, levou isso em consideração. Isaac se agradaria de uma moça amável, serviçal, mas com certeza essa moça deveria ser bonita também. Beleza era algo valioso. Isso ele também levava em conta. Sara, a mãe de Isaac, era uma senhora muito bonita. Isaac sabia que a sua mãe era muito bonita. Eliezer levou em conta o interior e o exterior da moça. E diz o versículo 16 o seguinte, que a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem ainda havia possuída. Eliezer sabia que a beleza interior e que a beleza exterior deveriam estar equilibrados nessa moça. Para isso, Eliezer orou pedindo a Deus e pedindo a ajuda divina. A Bíblia diz que Deus tem um profundo interesse por todos os assuntos e todos os detalhes das nossas vidas. Querido amigo, Deus está interessado em você pessoalmente, na sua vida familiar, nos seus negócios, na sua vida, na sua comunidade cristã, enfim, nas diversas áreas da sua vida. Devemos orar assim como Abraão e como seu servo Eliezer fez, pois não procuravam resolver as coisas apenas com os recursos humanos, com a sabedoria humana. Daí porque aquela missão foi muito bem sucedida. Eles submeteram cada detalhe daquela missão ao Senhor. Pediram, oraram a Deus. Querido amigo, eu espero que você esteja percebendo quantas lições nós temos nesse texto. São várias lições que podemos aprender. Mas vamos nos encaminhando agora para o final do programa e para o final do texto também. E aí a narrativa prossegue e lemos nos versículos 15 e 16 o seguinte: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Ela trazia um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Veja só que bela descrição. Seria ela eleita? Aparentemente tinha todos os requisitos desejados. Era bonita, era formosa, virgem, e como veremos, ela era amável e serviçal. Tinha prazer em servir. Era uma moça muito polida e muito simpática. Nos versículos 17 a 20, relatam que essa moça fez exatamente aquilo que Eliezer tinha pedido a Deus como sinal da sua aprovação, da aprovação divina. E o versículo 21 nos diz que Eliezer a observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Muito bem, Eliezer estava emocionado diante da resposta de Deus à sua oração, e a oração também feita por Abraão. Eliezer estava contente porque Deus estava respondendo detalhadamente à sua oração. Ali estava a moça correspondendo a todos os requisitos estabelecidos por ele. Era ela certamente a futura esposa de Isaac. Eliezer estava procurando a moça certa, não apenas no seu ponto de vista, mas no parecer, no ponto de vista de Deus. A moça que Deus havia escolhido era a moça que ele estava procurando. Não podia nem queria se enganar.
E Eliezer então ficou em silêncio, olhando atentamente para confirmar aquilo que ele estava assistindo. A moça então, veja só, não era somente bonita, mas deu de beber a ele, mas deu de beber também aos seus camelos e aos homens com quem ele estava. Qualquer dúvida poderia ser dissipada diante de tudo aquilo que aquele servo estava presenciando. Então, conforme o versículo 22, ele pegou um pendente de meio siclo de peso, equivalente a 6 gramas de ouro, e 2 pulseiras pesando 10 ciclos, equivalente a 120 gramas de ouro, e entregou esses presentes a Rebeca. Descobrindo a moça certa, se dispôs a fazer tudo por ela para facilitar o cumprimento da sua missão. Aqueles presentes eram adequados para uma moça e adornaram muito bem a ela. Eliezer, então, o servo de Abraão, perguntou à moça de quem era filha e ouviu uma resposta que alegrou seu coração. Essa moça era filha de Betuel, um dos parentes de Abraão. Portanto, era uma sobrinha neta do seu senhor. Ora, quando ele ouviu essas informações, o mordomo, esse Eliezer, esse servo tão fiel, ele viu que a mão de Deus estava agindo em tudo aquilo, e diz o texto do versículo 26, que ele se inclinou e adorou o Senhor e disse: Bendito seja Deus, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Querido amigo, certamente aqui temos uma clara resposta às nossas orações. É maravilhoso quando a nossa oração é respondida. Não existe um incentivo maior para a prática da oração do que a própria resposta à nossa oração. Você concorda comigo que quando uma oração sua é respondida, você aumenta mais a sua fé? Você se estimula mais ainda a orar? Portanto, eu repito, não existe incentivo maior para a prática da oração do que a própria resposta à nossa oração. E é exatamente por isso que Eliezer estava muito contente. Contente também estava Rebeca, mas não podia ser diferente. Ela estava animada, ela correu para casa para contar o ocorrido a todos os seus parentes. O relato continua e surge em cena a pessoa de Labão. O texto dos versículos 30 e 31 diz que ao ver as joias na mão de Rebeca, foi Labão ter com ele, com o seu servo, com o servo de Abraão, o qual estava em pé junto com os camelos, junto à fonte, e lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Nós temos falado aqui sobre a cortesia usada e praticada naqueles dias, mas essa recepção cortês de Labão, ela é suspeita. Nós vamos ver isso depois, nós vamos ver que o interesse pelo visitante lhe foi despertado pelas joias que ele viu que a sua irmã tinha ganho de presente. Estava então Eliezer feliz por haver chegado ali e ter encontrado um ambiente tão propício, especialmente porque o propósito da sua viagem já tinha sido alcançado. O resto era uma questão de acerto. O mais difícil foi encontrar a moça certa. Estava ele grato a Deus por tudo aquilo que tinha ocorrido. Muito bem, amigo, então o restante da história nós vamos considerar no próximo programa. Por hoje ficamos com a grande lição que essa história nos ensina até aqui, que é o quê? O poder da fé e da oração. Quando agimos conforme a palavra de Deus, empregando a fé, a própria fé que o Senhor tem nos dado, e a oração, que é a nossa motivação de chegarmos diante dele, chegamos então sempre a bons resultados. Os recursos de Deus são infinitos. Ele tudo pode. E o Deus que tudo pode está sempre atento às nossas orações. É a Ele que devemos dirigir as nossas orações, confiantes de que Ele sempre agirá da maneira correta para o nosso bem, conforme a sua e não conforme a nossa vontade. Os recursos de Deus são infinitos. Ele tudo pode. Devemos então crer nele, orar e confiar, porque o Senhor
agirá sempre para o nosso bem. Querido amigo, concluímos então o nosso estudo de hoje, esperando a sua companhia para o próximo programa. Nós desejamos a você as mais preciosas bênçãos do nosso Deus sobre a sua vida. Até breve. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.